Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos. E nos próximos dias nós teremos evangelhos especiais. Nós estamos a serviço do Cristo aqui na Europa, na Grécia especificamente, na cidade de Atenas, capital da Grécia, onde com 25 brasileiros de diversos estados, inclusive do meu estado também, da Paraíba, tem pessoas de São Paulo, Mato Grosso, pessoas até dos Estados Unidos. Nós estamos reunidos e vamos passar agora os próximos dias fazendo aqui uma tour, analisando a importância daqueles que Jesus escolheu para serem instrumentos do seu evangelho libertador. E nós hoje começamos com o grupo, já fazendo uma análise resumida daquilo que nós vamos ver nos próximos dias e que eu quero deixar registrado para vocês, como nós começamos falando do projeto de Jesus, de que ele, lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele declara a Deus, na sua última oração no Monte das Oliveiras, da felicidade e a honra que o invadia, dele poder ser aquele que mereceu de Deus a confiança de cuidar deste planeta de expiação e provas, que é o planeta Terra, quando ele se expressa, especificamente em João 17,5, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Nós fizemos uma análise com o grupo nesse primeiro evangelho da noite, da importância da gente colocar o nosso estudo aqui na Grécia num conjunto ou num contexto que faz parte desse projeto de Jesus. Porque inicialmente ele criou um grupo de pessoas simples, humildes, entre analfabetos, poucos que tinham condições de ter uma classe naquela época mais intelectualizada, como Mateus, que era um cobrador de imposto, que é o que mais se sobressai na história. Os demais eram pessoas simples, dali de Cafarnaum mesmo, aquela região de Betsaida, de Iscariote, que é o caso de Judas, mas a maioria dos seus discípulos era ali de Caná e especificamente em torno do Mar da Galileia. E essa escolha de Jesus culminou com a divisão desses seus discípulos durante todo o período que aprenderam com eles até o Pentecostes, quando ele já ressuscitado, ele vem e deixa para todos uma mensagem espiritual muito importante sobre a imortalidade da alma, sobre as faculdades mediúnicas, da qual todos nós somos possuidores. Não importa religião, crença, idade, sexo, geografia, cultura, absolutamente. A mediunidade faz parte do ser humano. E assim todos nós estamos enganjados ou acoplados ou envolvidos nesse projeto de Jesus. E por isso, nós juntos com o grupo nesta noite, podemos refletir sobre isso e falar, dar duas classes distintas daqueles que tiveram um contato mais próximo, ou indireto, ou espiritual com Jesus. Os 12 discípulos se tornaram apóstolos. Porque a palavra discípulo em hebraico, talmidim, é aquele que estuda com o mestre. E apóstolo, ou sholichim em hebraico, é aqueles que são enviados em missão para aplicar nas pessoas, no objeto da divulgação da mensagem. Ali eles vão aplicar aquilo que aprenderam com o mestre. E todos aqueles 12 foram realmente bem preparados por Jesus, porque nenhum deles fracassou. Mas Jesus fala no seu evangelho que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Fala para a mulher sirofenícia que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E fala em João 10 que veio para que todos tenham vidas. Assim, o objetivo de Jesus é universal. E nessa condição de objetivo universal, ele mostra aonde cada um de nós se enquadra no seu projeto, onde todos tenham uma participação. E aí a gente separou didaticamente o discípulo do apóstolo. Os discípulos, lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus dá recomendações a ele. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Não vá à região da Samaria. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus tem assim recomendações. Não cobre, dê de graça o que de graça recebeu. Seja simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então ele encheu os seus discípulos na condição de apóstolo, de análise, tarefas e esclarecimentos para que eles não fracassassem na sua missão. Mas, nesse desejo de Jesus de ir além dos judeus, que ele era um judeu, ele também envolveu outras pessoas para ele levar a mensagem aos não-judeus. E ninguém melhor do que ele coloca lá no livro de Atos, capítulo 9, no seu diálogo com Ananias, quando depois que Paulo de Tarso o encontra na estrada de Damasco e se entrega à surpresa daquele momento que o envolveu inteiramente e assume a missão de ser apóstolo de Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Se entregou totalmente à vontade de Jesus e Jesus preparou para que ele recebesse os primeiros atendimentos, as primeiras recepções, as primeiras acolhidas. Jesus dedicou essa tarefa a Ananias, um homem justo que vivia na cidade de Damasco, inclusive aquele a quem Paulo tinha pedido permissão, o sacerdote em Jerusalém, para prender todos os cristãos que ele sabia que tinha um núcleo muito importante lá em Damasco, e que Ananias era praticamente o chefe, o dirigente desse grupo lá em Damasco. E quando Saulo se dá por vencido e se entrega à missão de ser um apóstolo de Jesus, Jesus chama Ananias e pede a ele que vá à rua direita, como está narrado em Atos 9, para receber aquele que estava agora numa condição nova. E Ananias se surpreende quando Jesus diz, vá à rua direita, atender ao Saulo. E Ananias contra-argumenta, Senhor, tu sabe o que esse homem tem feito com todos os teus seguidores? E qual era o objetivo dele aqui em Damasco? E Jesus diz passa para Ananias a importância daquele homem. Ananias, ele é um vaso, é um cli. Essa é a palavra que Jesus usa. Muitos traduzem como vaso, mas cli é um instrumento do alto, é um instrumento espiritual. Naquela condição, ele foi escolhido por Deus. Então, Saulo já veio pronto. Pronto porque estava preparado por Gamaliel para ser mestre, inclusive membro do Sinédrio, doutor da lei, e também, nessa condição, ele seria o instrumento realmente do alto, capaz, pelo conhecimento que ele tinha da Torá, ser capaz de levar ou discutir ou esclarecer qualquer um, por onde ele passasse, levando a mensagem de Jesus, que era um judeu, por ele que era um judeu, doutor da lei, qualificado, fariseu, da tribo de Benjamim, com todas as condições de convencer os seus conterrâneos. Por isso foi o primeiro motivo que Jesus disse para Ananias que ele era um cli, era um instrumento do alto. E o segundo é que ele era cidadão romano. Então ele era detentor de dois pontos importantíssimos.
o conhecimento da Torá como rabino, o fariseu preparado como um grande discípulo de Gamaliel. E o segundo é que, como cidadão romano, ele teria condições de transitar livre por toda aquela região da Ásia Menor e Europa, onde havia domínio romano. Ele poderia trafegar sem dificuldade. Ele encontrou dificuldades, mas depois que ele se apresentou, depois de ser preso e ter apanhado como cidadão romano, ele passou a ser respeitado. Isso facilitou, de certa forma, o seu livre trânsito por essa região onde Roma dominava todos os territórios. Então nós vemos aí a escolha de alguém que já não foi preciso ter sido discípulo de Jesus. Já entrou como apóstolo. A palavra grega apóstolo é enviado, que do hebraico chama sholichim. Então nós temos essa condição que Jesus escolheu em Saulo. E ainda nessa mesma semana em que nós estamos estudando Saulo, nós também vamos estudar João. Nós vamos a Patmos. Vamos lá falar da história desse discípulo bem amado, grande médio de Jesus, sintonizado com a sua mensagem, e que, além de ter sido seu discípulo, foi apóstolo e foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o seu grande evangelho, escrevendo mais 3 cartas apostólicas, recebeu 7 psicografias sobre as comunidades da Ásia Menor. Então é também um cli, né? Um vaso, um instrumento espiritual que Jesus escolheu para a tarefa magnífica, porque quando a gente vai à Turquia, a gente descobre o quanto João foi aceito e quanto é prestigiado ainda hoje naquela região. E assim, meus irmãos, nós, com a assistência do Dr. Bezerra de Menezes, dos amigos espirituais, as vibrações de vocês aí do Brasil, nos encontramos aqui no Velho Continente, trazendo esse estudo em loco. Vamos visitar as ágoras, as acrópolis, o Areópago aqui de Atenas, e todo o Partenon, a parte do ginásio das Olimpíadas, onde surgiu as Olimpíadas, mostrando a filosofia grega, a geografia grega e as raízes do cristianismo primitivo, que foi marcado nessa região por vultos importantíssimos na mensagem, levando o evangelho para os gentios ou pagãos, ou goim, como se diz em hebraico, sobre a égide do Dr. Bezerra, de toda essa equipe do Brasil, e desse humílimo, como diz o Dr. Bezerra, servidor do Cristo, que procura, junto com vocês, o caminho para a nossa libertação e as luzes espirituais indispensáveis à nossa evolução. Vamos agradecer a Deus, ao Dr. Bezerra, e pedir a ele que assista todos os nossos irmãos do grupo da prece e a vocês que estejam conosco durante esses dias, aprendendo, sintonizando e crescendo espiritualmente para o caminho do amor, da paz, da solidariedade e, sobretudo, na necessidade de servir, amar e acolher aqueles que nos cercam. Que Ismael no Brasil e nós aqui na Europa possamos juntos cada vez mais ratificar, relembrar e tirar proveito da história e do testemunho destes 2 homens, Saulo de Tarso e João, discípulo bem-amado, que foram servidores dedicados, deram a própria vida. Paulo foi decapitado e João foi aquele que ficou até o fim cuidando de Maria e realizando a tarefa de imortalizar e registrar a mensagem do discípulo bem-amado do Cristo, seu mestre, que ele retrata com tanta espiritualidade e amor para com todos nós. Fique com eles até amanhã, com mais um estudo aqui em Atenas, para que vocês possam, no Brasil e em qualquer parte do planeta, sintonizar com esta luz espiritual que nos envolve neste momento. Que Jesus fique com vocês. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.